Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19 de janeiro, nós vamos meditar de Êxodo, do capítulo 11 ao capítulo 13. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem nós falamos da nona praga, né? E nós temos a última praga que nós vamos falar hoje, né? Falamos de pragas que vieram, perturbaram o faraó e que às vezes ele até prometia liberar o povo, mas logo ele voltava atrás. E aí no capítulo 11, Deus vai anunciar a 10ª praga, mas Deus vai dizer a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, a toda mulher a sua vizinha, objetos de prata e ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo, né? Então, logo se correu a notícia de quem era Moisés, o líder, o grande líder levantado por Deus sobre o povo de Israel, porque todos sofreram as consequências da dureza do coração de Faraó. Assim mesmo é nos dias de hoje, quando endurecemos o nosso coração, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer, muitas vezes o nosso coração é soberbo, o nosso coração é altivo, o nosso coração é endurecido para a voz de Deus, sofremos as consequências. Então Moisés, ele era, né, bem conhecido por todos. E aí vamos dizer que Moisés disse: assim diz o Senhor acerca da meia-noite, onde passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto ao moinho. Todo primogênito de animais, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem jamais haverá. Então, Deus traz essa revelação ao povo daquilo que ia acontecer. Então, todos os teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e teu povo que te segue, e depois disso sairei, e ardente em ira se retirará da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que a minha maravilha se multiplique na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saísse da sua terra os filhos de Israel. E aí nós vamos ver no capítulo 12 as ordenanças de Deus a respeito da instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então, logo aqui você vai ver que o calendário judaico é diferente do nosso calendário civil, né? Nós vamos ver que a Páscoa, ela simboliza a partida. Então, a partir do mês da saída, da partida, inicia-se o calendário aqui judaico, né? É tão importante esse momento, esse memorial para o judeu, que aqui inicia o ano dele. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Em algumas versões, algumas bíblias, está como almas.
conforme o que cada um puder comer. Por aí calcularei quanto basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, e podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todos se ajuntarão na congregação de Israel e molará no crepúsculo da tarde. Então, no finalzinho do dia, tomarão o sangue, porão em ambas ombreiras e nas vergas das portas das casas em que comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas o comerão, né? Então Deus falou como deveria ser comemorada essa Páscoa. Então emolaria o cordeiro, pegaria o sangue, este sangue eles passariam nos umbrais da porta, né? No batente da porta. Então a casa de todo israelita seria marcado por este sangue. Haveria de se distinguir aonde habitava um israelita. Os umbrais da porta estavam marcados pelo sangue do cordeiro, né? E aí nós podemos ver que naquela noite eles iam comer a carne do cordeiro assada no fogo, os pães asmo, que é o pão sem fermento, e as ervas amargas. Essas ervas amargas simbolizavam o tempo de aflição passado ali naquele território no Egito. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, né? Então, todo cordeiro seria assado e consumido. Não deixarei nada dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã será queimado, né? Desta maneira, comereis os lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comereis a pressa. É a Páscoa do Senhor. Então, ali, Deus deu toda a ordenança. Vocês vão pegar o cordeiro, vai utilizar o sangue dessa forma, vai assar, vai preparar os pães asmos, as ervas amargas. Vocês vão comer já vestido, prontos para partir, porque é o último momento de vocês no Egito, né? E aí, naquela noite, passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Um dia vos será por memorial a celebração, como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, celebrarei por estatuto perpétuo. Então, a Páscoa judaica foi instituído neste momento como símbolo da passagem, da liberação, da liberdade do povo saindo da escravidão do Egito, onde eles não só foram libertos, mas foram poupados. A morte não atingiu a casa dos egípcios, né? E aí Deus disse que essa deveria ser uma festa que deveria ser comemorada todos os anos como estatuto perpétuo, e que eles deveriam guardar esta festa dos pães asmo, porque nesse mesmo dia tirarei as vossas hostes da terra do Egito, portanto guardarei esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, né? E aí como que eles iam passar o sangue nos umbrais da porta? Deus também deu as ordenâncias. Deus é um Deus de detalhes. Olha só, versículo 22 do capítulo 12. Tomai um molho de hisopo e molhai no sangue o que estiver na bacia, e marcareis a vega da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Esse hisopo, né, é uma planta que utilizava-se nos rituais de purificação. E por que eles
colocariam essa planta no sangue, porque ela serviria como um pincel, porque as folhas dela absorveria o sangue e aí eles utilizariam ela como um pincel para pintar os umbrais das portas, né? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue da verga da porta em ambas as ombreiras passará o Senhor naquela porta e não permitirá que a morte atinja aquela casa. Pronto. A 10ª praga era qual? A morte dos primogênitos. E isso aconteceu à meia-noite, está no versículo 29 do capítulo 12. O Senhor feriu todo o primogênito da terra do Egito, desde o primogênito do faraó ao do servo e ao animal do campo. Disse que houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse o morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, e de servir ao Senhor como tendes dito. Levai convosco vossas ovelhas, vosso gado, que tendes dito. Ide embora e abençoai a mim também. E os egípcios ficaram tão apavorados que eles começaram a apertar com o povo, apressando eles para que eles saíssem, porque eles tinham a sensação de que se os egípcios não saíssem da terra do Egito, todo egípcio seria morto e não só os primogênitos. Tamanho era o pavor que estava sobre a terra do Egito, né? E aí o povo é liberado, temos a saída dos israelitas do Egito. E quem deveria comer a Páscoa? Todo aquele que fosse judeu, todo aquele que tinha aliança da circuncisão. Se era empregado, ou seja, escravo, comprado, fizesse parte e fosse circuncidado, poderia participar, mas nenhum estrangeiro, porque aquele era um cerimonial privativo aos entes da aliança, né, através da circuncisão. E aí nós vamos ter no capítulo 13 a consagração de todo primogênito, né? Então o primogênito é o primeiro de cada casa, não só da casa, mas também de todo animal. Então consagra todo primogênito que abra a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homem como de animais, porque esse será meu. Disse o Senhor ao povo: lembrai-vos deste mês em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão levedado, né? Hoje é o mês de Abib, né? Então o mês de Abib no nosso calendário, ele essa Páscoa comemorada pelo judeu entre nós está entre o mês de março e abril. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã consagramos a Ti a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.